Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. É muito bom estar aqui nessa noite, tão fria, né, e tão turbulenta na nossa cidade, né? Mas graças a Deus por nós que aqui conseguimos chegar para juntos darmos continuidade, né, na verdade, concluindo essa semana teológica, na qual tratamos sobre a Reforma Protestante, neste que é um ano tão especial, né, para a história do cristianismo, para a história da nossa igreja, né, da igreja protestante de um modo geral, da igreja reformada, por conta dos 500 anos que iremos comemorar no próximo dia 31 de outubro, né? De lá para cá, muita coisa mudou, né? Como diz o ditado, muita água passou por debaixo da ponte. Há quem diga que os reformadores, no mínimo, ficariam surpresos ou perplexos, ou até desesperados se conseguissem ver os resultados que a Reforma Protestante trouxe, né? Alguns benéficos, é bem verdade, mas outros no desenrolar da história, a gente sabe que o seu final, né, que ainda não chegou, mas o desenrolar disso não foi tão bom. E é verdade, irmãos, o que é fato, talvez irmãos já tenham ouvido falar isso aqui, é que, vez ou outra, assim como nós precisamos voltar sempre às Escrituras, nós precisamos também voltar aos princípios que culminaram a reforma. Os princípios que nortearam toda aquela discussão que começou muito antes de Lutero, né, com os pré-reformadores, e culminou na Reforma Protestante do século XVI. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso que eu estou chamando dos 5 gritos da Reforma. Alguns vão dizer que, na verdade, os 5 solas, né, que é o que nós iremos trabalhar nessa noite, são, na verdade, as bases, os pilares da fé protestante, são os pilares da fé reformada, né? Então, eu quero aqui tratar com os irmãos sobre a ideia dos 5 solas, né? Uma análise sobre as bases disto que foi a Reforma Protestante. E isso não é outra coisa, irmãos, senão olhar para o próprio slogan da Reforma. A Reforma teve alguns slogans muito fortes, dentre eles, esses 5, que seria assim um resumo, né? A ideia de que nós devemos viver, né? Assim os crentes devem viver somente pelas Escrituras, somente por Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória de Deus. Vale salientar que os irmãos vão perceber que, apesar disso se aplicar à vida do crente de um modo geral, isso tem uma conotação específica no que tange a salvação do homem. A salvação do homem, acho que não foi lá, né? Você me ajuda aqui, por favor. Agora sim, muito bem. Obrigado. Então, eu disse que iremos falar nessa noite, então, sobre os 5 gritos da Reforma, que são essas 5 bases, né? Que aparecem no grande slogan da Reforma, que não é outra coisa, estes somentes aí, né? São expressões em latim, para mostrar a ideia de que somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória de Deus, ou somente a Deus a glória. E eu falava que isso aqui, apesar de se aplicar à vida cristã de um modo geral, isso tem uma conotação inicial que se restringe à salvação do homem. A salvação do homem, é essa a ideia que mais se aplica aqui, os 5 solas. E a gente vai ver cada um desses detalhadamente. A minha ideia e intenção aqui é nós darmos uma pincelada pelo viés histórico do que isso representou, o viés teológico que isso representa para os cristãos de um modo geral e trazer sempre uma aplicação para os nossos dias hoje. A ideia será isso em cada um dos somentes, né, ou em cada um dos solas. Vejam, introdutoriamente, dá para dizer aos irmãos que antes, né, da Reforma Protestante, do século XVI, os anseios, as ações e a postura da Igreja Católica Romana incomodavam aos verdadeiros crentes, que procuravam pontuar suas vidas nos anseios das Escrituras Sagradas.
que é que começou a acontecer então, nesta que se alvorou, né, ser a igreja cristã, né, dando um nome a ela oficial, né? Vale aqui, né, salientar que, diferente do que muitos leigos pensam, né, a igreja cristã, obviamente, não surge com a eclosão da igreja católica apostólica romana, né? A igreja já se reunia lá no primeiro século nas sinagogas, nas casas, a tão conhecida por nós, a chamada igreja primitiva, né? Mas que não tinha um nome em si. Mas então surge, um bom tempo depois, a chamada igreja católica apostólica romana, né? Que um tempo depois de produzir homens piedosos, começa então a se desviar dos princípios bíblicos, dos princípios escriturísticos. E isso começa a causar um certo incômodo, isso começa a causar um certo espanto no remanescente fiel de Deus, que sempre permanece ali, né, atento, como os crentes de Bereia, olhando sempre para as Escrituras. O que acontece, irmãos, é que homens como Jerônimo, John Huss e tantos outros, né, que se incomodaram com isso, foram mortos e silenciados, né, através da morte, por conta de suas ideias, consideradas heréticas, quando na verdade heréticas eram as doutrinas que estavam sendo levantadas ou as interpretações acerca de alguns textos bíblicos e de algumas doutrinas básicas do Evangelho, algumas doutrinas básicas do cristianismo, começaram a ser deturpadas. Inicialmente, irmãos, dá para admitir que boa parte dessa deturpação e dessa heresia, talvez num viés pequeno, ela se deu por ignorância mesmo, por uma tentativa de interpretar ou de ir além aquilo que as Escrituras revelavam, mas infelizmente, ao longo da história, nós conseguimos perceber o quanto isso também ocorreu por vários outros motivos, né? Passou-se a interpretar as Escrituras com base em interesses políticos, base em interesses sociais, interesses econômicos. Então isso começou a trazer um grande prejuízo para a vida da igreja de um modo geral. Bem, como todos sabem, você já deve ter ouvido isso aqui, o monge agostiniano Martim Lutero, seguindo o mesmo ideal de lealdade às Escrituras, no dia 31 de outubro de 1517, 102 anos após a morte de John Huss. Então veja, às vezes a gente só enfatiza muito, né, a ideia de Lutero, né, de Calvino, de Zwingli e tantos outros, mas muita gente morreu e sofreu antes lutando, né, pela pureza da igreja. Então surgem então aqui as famosas 95 teses, né? Alguns vão dizer, irmãos, então que os 5 solas, na verdade, é um resumo dessas 95 teses de Lutero. É um resumo dessas 95 teses da doutrina que ali estava, né? Com o desenvolvimento do estudo de Lutero e de suas teses, surgem então os 5 pilares da Reforma Protestante, que são também conhecidos como 5 solas da Reforma, que são princípios fundamentais da Reforma Protestante, sintetizando o credo, né? A crença dos teólogos protestantes. É bem verdade que entre os chamados protestantes e os chamados reformados, né, que foram aqueles que seguiram a Calvino, que queriam de fato um desligamento total da Igreja Católica Apostólica Romana, diferente de inicialmente os luteranos, eles vão divergir um pouco no que é a interpretação desses 5 solas, desses 5 somentes. Mas o fato é que os 5 somentes são aceitos entre todo cristão histórico ortodoxo que entende que aqui se tratam de doutrinas básicas, né, da fé cristã. Bem verdade que há muitas outras, mas aqui é um bom resumo do que é a nossa crença enquanto crentes, enquanto protestantes, né? Bem, então nós vamos analisar cada uma delas agora, e a minha ideia aqui é sempre trazer por que se levanta essa doutrina, lembrar das heresias que estavam ocorrendo no século XVI e até um pouco antes, e da prática da igreja e o porquê deste somente, né, o porquê deste sola, e depois a gente vai ver também a aplicação dessa doutrina hoje. A gente vai seguir esse cronograma aí em todos os somentes. Então, vejam, a ordem disso aqui, se você pesquisar na internet depois, 5 solas da Reforma, você vai perceber que há uma diferença que alguns autores apresentam com relação à ordem. Não há uma ordem específica, né? Tem que ser daquele jeito. A ideia aqui não é que os 5 não são postos em ordem de importância,
um é mais importante que o outro, né? Não é uma ordem hierárquica, mas é algo linear, mas geralmente se apresenta dessa forma como nós iremos apresentar aqui, começando pelas Escrituras, somente as Escrituras. Ora, se a Reforma Protestante, se nós pudéssemos resumir o que foi a Reforma Protestante, né? Dizemos que ela foi um retorno às Escrituras Sagradas, né? Não há forma melhor de começar isso do que dizendo a ideia de que somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Vamos ver o que nos diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 até o 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, um texto bem conhecido de todos nós. Segunda Timóteo 3, a partir do verso 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja sábio e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É essa a ideia de que somente as Escrituras devem ou deveriam, né, reger a vida do crente de um modo geral. Então, qual era o problema que estava acontecendo aqui? Na Igreja Católica, irmãos, apostólica romana, tomaram o poder do Evangelho de Cristo em suas mãos. Ou melhor, nas mãos das autoridades eclesiásticas, né? E com isso, as bulas papais colocavam a tradição da igreja, a autoridade do Papa, no patamar mais elevado que existia, até mesmo acima das Escrituras. Inclusive, de um modo muito sorrateiro, é essa mesma ideia que permanece até hoje. É a ideia de que a tradição da igreja e a fala, ou a interpretação, ou a palavra do Papa está até mesmo acima das Escrituras Sagradas. Então, a Reforma Protestante e os pré-reformadores e reformadores vêm então para reivindicar a autoridade que sempre pertencera à Escritura Sagrada, a palavra de Deus, como nos lembra Paulo escrevendo a Timóteo, inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Diante disso, irmãos, todo domínio e autoridade de interpretação e aplicação das Escrituras Sagradas se restringia às interpretações do clero. Então, eu sei que os irmãos sabem disso, né? Durante um período, a Igreja Católica Apostólica Romana elencou o latim como sendo uma língua santa, né? Uma língua sagrada. E era esta a única versão que existia às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Então, como as pessoas tinham acesso a isso? Não tinham, simplesmente não tinham. Dependia então da interpretação com base no bom senso, que pouco existia e que depois passou a ser extremamente tendencioso, do clero, né? Do alto clero, para ler e interpretar aquilo lá. As missas, né, eram feitas do início ao fim em latim. Certamente você deve ter um avô ou avó que ainda alcançou no Brasil missas assim, totalmente em latim. Eu já conheci pessoas e conheço pessoas que alcançou isso há pouco tempo. Então veja, então a autoridade que deveria ficar apenas restringida à Escritura Sagrada e a interpretação dela ser feita com muita sabedoria e cautela, passou então a ser uma autoridade compartilhada com aqueles que dominavam a Escritura nesse período, e essa era a grande heresia a ser atacada, né, que faz com que surja essa verdade que precisava ser ensinada, a ideia de que somente as Escrituras são a regra de fé e prática do crente. As tradições,
as bulas e os escritos papais não deveriam ser, então, instrumento de fé e prática para o rebanho de Cristo. Jamais isso deveria acontecer, né? Elas foram escritas por homens, inspirados por Deus, a Escritura Sagrada, né? E são instrumentos da revelação da vontade de Deus para a nossa vida. E ao lê-la, somos iluminados pelo Espírito Santo para atendê-la. Então, era essa a grande mensagem, e era esse o grande protesto, né? Era essa a grande reivindicação daqueles grandes homens de Deus que se levantaram para mostrar que, na verdade, os grandes erros estavam acontecendo. E vocês vão perceber que todos os erros decorrentes são próprios de alguém que abandona a autoridade das Escrituras, que tira as Escrituras Sagradas da mão do povo. E este foi o grande problema, um dos grandes problemas do século XVI, da igreja no século XVI. Veja, a ideia olhando para essa ideia de que somente as Escrituras é autoridade divina, né, da parte de Deus, eu trouxe aqui o capítulo 1, da seção 1, da Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre a Escritura Sagrada. Permitam-me ler, acompanhem comigo. Ainda que a luz da natureza e das obras da criação e da providência de tal modo se manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária para a salvação. Por isso, o Senhor, servidos em diversos tempos, diferentes modos, decidiu revelar-se, declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus, a sua vontade ao seu povo. O que é que os irmãos de Westminster estão aqui afirmando, então? A ideia de que, olha, eles estão lembrando aqui a passagem de Paulo aos Romanos, dizendo que os céus, na verdade, proclamam a glória de Deus. A natureza proclama a existência e a glória de Deus. E as pessoas virem a olhar para isso e glorificar a Deus. Mas a confissão de fé admite, olha, mas isso não é suficiente para que as pessoas de fato conheçam a Deus, conheçam a verdade, conheçam a Cristo, reconheçam que são pecadoras. Por isso, Deus decidiu revelar-se através da Escritura Sagrada e escrevê-la toda, tornando então o homem agora indesculpável, porque agora a voz de Deus, a vontade de Deus está revelada e acessível a todos, né? Portanto, essa se torna indispensável para ser lida, absorvida e adquirida em suas vidas, né? Um outro ponto que aqui ele enfatiza, né, é a ideia de que essa revelação especial cessou, né? O cânon foi fechado. Tudo aquilo que Deus precisou revelar para o seu homem, para a humanidade, isso foi revelado. Isso foi manifesto através das Escrituras Sagradas, né? De vez em quando alguém chega para me perguntar, pastor, e o senhor crê em revelação? Eu digo, creio, irmãos, claro que eu creio. De Gênesis a Apocalipse, eu creio em toda ela. Em toda ela, do capítulo 1 de Gênesis até o último do Apocalipse, nós cremos em toda a revelação da parte de Deus, né? Por quê, irmãos? Porque isso é o que de fato é a revelação de Deus, né? A palavra de Deus viva em nossos dias. Que estava se perdendo, irmãos. Estava se perdendo. Por um afastamento das Escrituras. Não só da igreja de um modo geral, mas daqueles que tinham essa Escritura em suas mãos. Dos sacerdotes, daquele clero ali estabelecido. Então, olhando para os nossos dias, irmãos, vemos que essa é uma doutrina a ser preservada. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas às vezes eu olho para a prática da igreja evangélica atual, no Brasil especificamente, e às vezes eu tenho dúvidas se realmente nós passamos por uma reforma protestante. Olhando muitas vezes para a igreja evangélica no Brasil, eu fico impressionado como nós temos a capacidade de cometer os mesmos erros que cometemos há 500 anos.
Hoje, em pleno século XXI, irmãos, doutrinas, pessoas e igrejas têm se colocado acima das Escrituras? Ou será que esse foi apenas um problema do século XVI? O século XVI veio para... a Reforma Protestante, né, veio para dizer que não, nada, nem pessoas, nem igrejas, nem instituições, nem nome algum, nada deveria se colocar acima da autoridade bíblica. Nada. E a pergunta é, será que esse foi um problema apenas do século XXI? Perdão, apenas do século XVI? Ou será que nós não vivemos esse mesmo problema em nossos dias? Talvez de forma mais sutil. Quer ver uma coisa? Muitas vezes a gente chega diante de temas difíceis, nos quais a Bíblia é extremamente clara e exaustiva, para conversar com alguém. E esse alguém apela para o empirismo, para a experiência. Eu não sei se você já ouviu a seguinte cena. Alguém chega para falar sobre um determinado tema e diz assim, olha, mas as Escrituras dizem isso e isso acerca desse tema. E esse outro alguém, para lhe rebater, diz assim, mas olha, eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência com Deus. Quem é você para dizer que eu não tive uma experiência? Você já ouviu alguma coisa do tipo? Quando, na verdade, a pergunta não é quem é você para dizer que eu não tive uma experiência. Na verdade, a pergunta é, quem é as Escrituras para dizer como foi minha experiência? E essa sim tem toda a autoridade. Não, raramente, irmãos, nós trocamos a autoridade das Escrituras pela autoridade das pessoas, das igrejas, de instituições. É por isso que muitos dizem que nós, em meio a um ano tão especial para nós, né, tão importante, para a história do cristianismo, para a história da igreja evangélica, nós precisamos voltar ao Evangelho, precisamos voltar aos princípios da reforma. E, irmãos, se eu pudesse aqui resumir todos em apenas um deles, eu diria que este seria talvez suficiente para nós obedecermos a todos os outros, se voltássemos os olhos para as Escrituras Sagradas. Sabe, irmãos, nós vivemos numa geração assim, emburrecida, a cada vez mais emburrecida. Até pouco tempo nós dizíamos que um dos maiores motivos para os crentes não ler mais a Bíblia, se você perguntasse a eles, 90% deles iriam dizer que o problema que eles não liam mais é falta de tempo. Eles não têm tempo. A gente vive numa cidade corrida, é um caos, é um trabalho, é uma correria. Mas essa mesma sociedade está gerando milhões para o Netflix. Porque a gente consegue passar horas na frente da televisão assistindo séries e mais séries. É impressionante como a gente encontra tempo para isso. Mas o nosso conhecimento bíblico e escriturístico parece que diminui cada vez mais. A Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Somente as Escrituras, irmãos, devem reger a nossa vida e devem ser o nosso guia, né, de fé e prática, né? É isso que nós dizemos, né? É isso que nós declaramos, mas nem sempre quando vamos olhar para a prática de vida da igreja atual, isso acontece. Isso foi um problema no século XVI e certamente é um problema no século XXI. É bem verdade que talvez hoje nós sejamos muito mais culpados do que foram aqueles nossos irmãos lá do século XVI, pelo acesso fácil que nós temos às Escrituras, pelo acesso fácil que nós temos à interpretação da mesma, a tantas ferramentas que nós temos para poder compreender e conhecer mais ao Senhor. Mas este, de fato, é algo que nós precisamos lembrar neste ano e lembrar nessa noite também, a ideia de que precisamos viver somente pelas Escrituras. O segundo ponto, ou um segundo sola extremamente importante e relevante que foi levantado no período da Reforma Protestante, foi a ideia de que devemos viver somente por Cristo. Solos Christus, somente Cristo. E qual heresia, irmãos, a ser atacada quando a gente fala de que somente Cristo deve ser, então, o parâmetro para a vida da igreja e deveria ser o parâmetro para a vida do cristianismo?
Muitas limitações, irmãos, eram impostas para a salvação do homem. Dentre elas estava a mediação do clero através da representação do Papa e, posteriormente, através da figura de Maria. Posteriormente, bem posteriormente, viu, irmãos? Existem alguns documentos que mostram como as heresias foram entrando gradativamente na Igreja Católica Apostólica Romana. Não acho que essa, a qual nós temos hoje, é a mesma do que era essa do século XVI. E, de modo triste, parece que só piorou. Para você ter uma noção, no século XVI não havia o culto a Maria, não havia o culto a santos, não havia essa ideia da chamada, né, missa do sétimo dia, como eles fazem hoje, né, culto em favor dos mortos. Foram coisas que foram adentrando ao longo da história na Igreja Católica Apostólica Romana, e isso passa a ter uma conotação de algo sagrado, irmãos, tão importante quanto as outras coisas ditas, inclusive, também pelas Escrituras Sagradas. Então, veja, qual é a grande heresia, então, que essa ideia de que somente Cristo vem para rebater? Essa ideia de que não há mediador, ou não deveria haver mediadores. João 14, verso 6, não precisa nós abrir, vocês não sabem bem, é o Senhor Jesus nos lembrando, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não há outro mediador. Não há homem algum que possa fazer essa ponte, né? O que pudesse fazer esta ponte, como era a ideia, né? A ideia daquele que é o vicário de Cristo, né? É a representação de Cristo aqui na terra, segundo os romanistas, que é a figura do Papa. Então, qual é a verdade que vem para ser ensinada? A ideia dessa doutrina era apontar para a suficiência e exclusividade de Cristo no processo de salvação. Sobretudo aqui, ao processo de salvação. Desde a eternidade, Deus promove a aliança da redenção, aonde o beneficiário seria o homem e o executor dessa aliança seria o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o Messias prometido. Portanto, somente Cristo é um instrumento dessa salvação. Era essa a grande ideia deste grito, né, da reforma, de dizer que somente Cristo. O homem nada poderá fazer para a sua salvação, pois Jesus Cristo realizou a obra da redenção ao ser sacrificado na cruz do Calvário, vendendo o seu sangue como sacrifício por nossos pecados. É interessante, irmãos, enfatizar que muitas vezes a gente tem uma visão um tanto deturpada, né, acerca dos luteranos ou acerca dos arminianos, porque, em tese, em suma, eles não negam isso que a gente acabou de ler. Eles não negam isso. O problema se dá no desdobramento disso, ou na participação do homem nisto. É aí que muitas vezes entra o problema e que calvinistas divergem de arminianos, né? Mas no que tange a crença, de um modo geral, era essa ideia de que é somente Cristo, que a salvação é por meio de Cristo, é por meio da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo. Então, mas isso estava sendo perdido, né? Ou Cristo estava, então, sendo substituído no discurso, não na prática, né? Porque as nossas heresias, para a glória de Deus, não mudam a vontade e os decretos do Senhor, né? Mas, pelo menos no discurso, era isso que estava sendo imposto para a cristandade de um modo geral, né? Essa ideia de que a figura do Papa estava ali para ser um substituto de Cristo, alguém que faria a mediação entre os homens e Deus. E essa, irmãos, também é uma doutrina, então, que precisa ser preservada em nossos dias. Em dias, irmãos, onde o homem é o centro e o senhor do seu próprio destino, a doutrina da centralidade e suficiência de Cristo é algo que precisa ser resgatado. Porque, enquanto alguns buscam na religião uma mediação para a salvação, ou uma mediação para a sua vida, outros fazem isso em si mesmos. Fazem isso confiando no seu braço, ou na força de suas obras, ou em seu intelecto, ou no seu merecimento. A gente vai ver já um pouco mais sobre isso quando falarmos
da doutrina da graça. Mas o fato é que essa é uma doutrina que precisa ser lembrada. Cristo precisa ser glorificado em nossos dias, em nossas vidas, de modo prático, irmãos. Sabe o que é interessante, irmãos, observar? Que boa parte das heresias que nós temos hoje, muito semelhantes a que tivemos no século XVI, ninguém admite que está cometendo um erro. Dificilmente o herege admite que é herege, de fato. No entendimento dele, aquela é uma interpretação possível ou plausível, desprezando assim verdades bíblicas e imutáveis da palavra de Deus. Na teoria, ninguém nega a centralidade da suficiência de Cristo, mas na prática muitas vezes o fazemos com as nossas atitudes, e receio que esse seja um grande problema da igreja evangélica atualmente também no Brasil. Por isso precisamos voltar às Escrituras e voltar à suficiência de Cristo, que também era um outro grande problema no século XVI. Irmãos, aqui está aquela que é a doutrina mestra da Reforma Protestante, sobretudo entre os reformados, que é a doutrina da graça. A doutrina da graça. E a graça nada mais é do que um presente que você não merecia receber, mas mesmo assim você recebe. Mesmo sem merecer, assim você recebe. Eu costumo dizer que a diferença básica entre a misericórdia e a graça é que a misericórdia é algo que você merecia receber, mas não recebeu. Deus agiu com misericórdia. A graça é algo que você merecia. A misericórdia é algo que você não merecia, que você merecia receber e não recebe, né? No caso, são os castigos eternos de Deus. E a graça é algo que você não merece receber, mas mesmo assim recebe, né? É como você imaginar uma criança que desobedece ao pai e, além dela não ser castigada, ela é presenteada. Você consegue imaginar isso? Um pai dá uma ordem a uma criança e diz a ela, olha, se você desobedecer, você vai ser castigada, vai ser punida, vai ser disciplinada. E a criança então desobedece. O pai a poupa do castigo e ainda leva ele para o shopping para passear e tomar um sorvete. Isso é a graça, é algo que vai além da misericórdia. Então, irmãos, uma grande heresia precisava ser combatida como uma das principais heresias que fizeram com que a reforma eclodisse. Ela estava relacionada ao mercado da fé. As tão famosas indulgências vieram para perdoar pecados, resgatar almas do inferno e garantir tesouros nos céus. Diante disso, havia uma verdade que precisava ser ensinada, que precisava ser propagada. Em um período, irmãos, onde se entendia que a salvação dependia de várias coisas que o homem podia fazer ou deixar de fazer, a doutrina da justificação, né, ou a doutrina da graça, vem para trazer tranquilidade. Em uma geração, em um período, né, onde se entendia que a salvação poderia ser perdida ou adquirida inúmeras vezes, né, a doutrina da justificação, a doutrina da graça, vem para trazer certeza de salvação. Eu lembro que, quando pré-adolescente, por volta ali dos meus 8, 9 anos, antes de conhecer a doutrina da graça, eu congregava numa determinada igreja e eu era crente, fui crente de berço. E eu lembro que sempre que eu pecava, eu ficava morrendo de medo de Jesus voltar naquela hora. E eu pecava e eu dizia assim, Jesus, não volta agora não, que se o Senhor voltar agora eu estou frito, vou para o inferno. E aí eu pedia perdão pelos meus pecados, eu estabilizava minha vida espiritual e dizia, Jesus, agora pode voltar, viu? Estou preparado. Como se alguém fosse digno, meu irmão, de dizer, estou preparado. E aí eu pecava de novo, eu dizia, eita Jesus, agora não, segura aí. Porque se o Senhor voltar agora, rapaz, eu estou perdido. Mas, irmãos, quando nós conhecemos a doutrina da graça, nós nos libertamos de um peso gigantesco das nossas costas. Sabe, irmãos, um peso gigantesco estava sendo posto
sobre os ombros da igreja no século XVI, fazendo com que a igreja imaginasse que precisava ou que dependia de uma série de coisas para adquirir essa tão sonhada salvação. Afinal de contas, admitamos, irmãos, se alguém soube vender bem a figura do inferno, este alguém foi a igreja do século XVI. É nesse período que surgem todas aquelas imagens e figuras, quando você põe assim no YouTube, no Google Imagens, demônio, vai aparecer um monte de bicho cheio de chifre, tridente, rabo, uma coisa mais... E tudo isso, né, essa imagem toda foi criada na Idade Média, foi criada no século XVI, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Não sei se você lembra, no filme Lutero, uma das cenas é aquela figura nada abençoada, o Tetzel, e ele desenrola assim no meio da multidão uma imagem de alguém sendo queimado em meio ao fogo, com demônios ao fundo. Eles pintaram a coisa de forma maestral. Admitamos, se alguém conseguiu se aproximar do desespero que será o inferno, este alguém foi a igreja do século XVI. O triste, irmãos, é que parece que a ideia com isso foi de impor o medo, o desespero, a angústia, fazendo com que as pessoas estivessem dispostas a tudo e a qualquer coisa para ser liberto desta condenação. Veja que a ênfase não estava nem na salvação, a ênfase não era no paraíso, não era na libertação deste mundo, mas era no sofrimento, no castigo eterno. Quem quer sofrer, né, irmãos? Quem quer sofrer? Sobretudo com fogo. Então, a doutrina, irmãos, da graça, que mostra que nós somos justificados somente por esta graça, vem então, irmãos, para trazer alívio, sabe? Tirar esse peso, sobretudo dos meus ombros, quando conheci a doutrina da graça, de perceber que não. A salvação não é o que a gente perde na esquina e acha na outra esquina, como a gente perde a chave do carro. Mas o que é a doutrina da justificação, irmãos? O Catecismo Maior de Westminster diz que a doutrina da justificação é o ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele. Preste atenção, não por qualquer coisa neles operada, nem por ele feita, mas unicamente pela obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas somente pela fé. É somente pela graça. E se foi pelas obras de alguém, este alguém foi Cristo. É pelas obras de Cristo. Pelas obras de Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, este foi um dos grandes gritos da reforma, né? Lutero e seus antecessores e seus sucessores vieram então para propagar que, diferente de como havia sido pregado por longos anos, o esforço para conquistar a salvação e libertar-se da condenação não era um esforço nosso, mas foi um esforço já feito, já realizado por Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, e aí não resta dúvidas do quanto isso é uma doutrina que precisa ser outra vez gritada e propagada em nossos dias. É uma doutrina que precisa ser preservada. Porque, irmãos, a pergunta é, será que as pessoas continuam achando que podem adquirir o favor de Deus através de seus méritos, mesmo sendo a doutrina da graça algo tão presente nas Escrituras? Mas é claro que sim, irmãos. Veja, apesar do modo crescente como a teologia reformada tem ganhado adeptos no Brasil todo, acredite uma coisa, isso tem acontecido de forma mais acelerada aqui no Sudeste, especificamente em São Paulo. Porque no Brasil, de um modo geral, irmãos, e olhando para um mapa da igreja evangélica de um modo geral, a doutrina da salvação, ela é baseada no mérito.
ela é baseada no merecimento. Eu diria que este continua sendo um peso para a maioria dos chamados protestantes no Brasil. A ideia de que a salvação é algo que depende dele, depende do seu esforço, depende da sua dedicação. Por mais que de forma gritante Paulo diga, olha, é pela graça. Porque se depende das obras, a graça já não é mais graça. Por mais que tantos textos de forma gritante deixem claro a ideia de que é somente pela graça de Deus que nós somos justificados. Esses dias eu fui acampar com a minha igreja, e aí, no interior daqui de São Paulo, e em meio a um feriado, deserto, eu achei uma pequena mercearia aberta. E antes de chegar lá, eu já sabia o nome do rapaz, já sabia que ele era crente. Que alguém na estrada havia me dito, olha, tem o seu Luiz que tem uma merceariazinha ali na frente, e ele é crente, viu? Se você quiser comprar bebida, não vai achar lá, porque ele é crente, não vende bebida não. Eu disse, não vou comprar bebida não, eu só quero comprar pão. Eu cheguei lá, eu disse, olá, seu Luiz, o senhor é do povo que vai morar no céu, é? E ele disse assim, né? Se eu merecer, eu pretendo chegar lá. Deu vontade de dizer, rapaz, então pelo seu merecimento você está perdido. Mas é claro que eu não disse isso a ele. Porque sabe o que é maravilhoso, irmãos? Que o céu vai estar cheio de gente que nunca creu na doutrina da graça. O céu vai estar cheio de gente que refutou e de que até pode ter pregado o contrário da doutrina da graça. Mas que mesmo assim foi salvo por Deus. Por quê? Porque não é pelo merecimento. Não é pelo mérito, não é por algo que eu faço ou deixo de fazer. Mas é pela graça. É pela graça. E esse, irmãos, foi uma grande briga, né? Uma grande luta dos reformadores de um modo geral. Porque se você acha que é mérito nosso essa ideia de vender a salvação, isso é algo que começou muito lá atrás. Isso tem uma efervescência muito grande no século XVI, obviamente com a tão famosa indulgência, né? Onde eram negociados não somente a salvação, não somente o terreno no céu, não somente a libertação de pessoas do purgatório, mas o próprio perdão de pecados, dentre tantas outras coisas. Sabe, irmãos, olhando para a nossa igreja hoje, a impressão que eu tenho é que nós, de forma consciente, queremos comprar as indulgências. Queremos adquiri-las. Queremos tomá-las para nós mesmos, como se ela nos garantisse algo, alguma coisa, neste grande mercado da fé que é a igreja evangélica hoje no Brasil, de um modo geral. É por isso, irmãos, que nós precisamos voltar a estes princípios. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça de Deus. Vamos dar um intervalo aqui. E aí, a gente vai ter um lanchinho ali. Depois a gente volta para concluir, ok? Vamos orar? E a gente já agradece pelo lanche também, né, Raquel? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo até aqui, pela Tua graça sobre nós, que nos alcançou, Deus, através do Teu Filho Jesus, por meio das Escrituras Sagradas. Obrigado, Deus, porque o Senhor decidiu, há 500 anos, fazer essa grande mudança, Deus, na Tua igreja. Que essa mudança possa continuar, Deus, em nossas vidas, na vida deste seminário e destes meus irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus, obrigado por esse lanche que agora teremos, que seja um meio também de comunhão uns com os outros, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.